Graça e paz, igreja! Sejam todos muito bem-vindos. Confira agora a nossa programação para o mês de fevereiro. Super Quinta, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Domingo, Culto da Família, às 19 horas. E no domingo, dia 21, estaremos recebendo o pastor Ederson Lencina com uma palavra poderosa. Traga convidados. Primeiro Verbo-Team do ano, sábado, dia 20, às 16 horas. Verbo Jovem, sábado, dia 13, às 20 horas. E no sábado, dia 27, o Verbo Jovem Alternativo é na Praça Centenário, em parceria com o Ministério de Evangelismo Amor para Bento. Culto das Preciosas, sexta-feira, dia 26, às 20 horas. E no domingo, dia 28, às 19 horas, teremos uma aula demonstrativa do Rema sobre escatologia com o professor Márcio Campos. Crie expectativa! E em dezembro, acontecerá o nosso retiro, que será em Flores da Cunha. O investimento é R$ 250 por pessoa, com possibilidade de parcelamento. Então programe-se! Maiores informações com o Darlan e a Andressa. E está lançada a campanha Mais Um. Faça a sua parte e ajude a colorir o mundo de uma criança. Durante todo o mês de fevereiro, estaremos arrecadando materiais escolares novos e usados em bom estado para o desenvolvimento das atividades com as crianças da igreja e do projeto social Deles é o Reino. Contribua! E as matrículas do Rema continuam abertas. Até o dia 5 de março, você garante 10% de desconto na matrícula. Venha se encher da palavra e do conhecimento de Deus. Maiores informações com a Adriana Bagnara. E o projeto social Deles é o Reino está retornando agora em fevereiro. Maiores informações com a Inalda ou com a Angélica. Ao final do culto, passe na nossa cantina, que agora está com a modalidade de pague e leve. Passe também no Verbo Shop, a nossa livraria, para você conferir as novidades e garantir um livro para edificar ainda mais a sua fé. Inscreva-se e compartilhe o nosso canal no YouTube, Verbo da Vida Bento Gonçalves Oficial. E para maiores informações, nos acompanhe através das redes sociais. E seja abençoado na prática da palavra. Queridos, podem sentar. Graça e paz. Amém? Estão todos bem? Eu também, embora levemente nervosa, mas estou bem. Então, primeiramente, para vocês saberem, os nossos pastores estão em Caxias, tá? O nosso pastor foi abençoar o povo de lá, levando uma palavra, uma aula demonstrativa do Rema. Então, por isso ele não está aqui, mas fica um abraço deles para nós nessa noite. Então,
pastor falou comigo, na verdade essa palavra que eu vou compartilhar, né, conosco, porque é para mim, é para vocês, o Senhor tem falado comigo faz algum tempo já. E essa semana o pastor me mandou mensagem e pediu se eu poderia fazer a ministração de quinta-feira. E eu subi no Espírito que era para falar essa palavra nessa noite. Então eu orei e Deus me confirmou que era isso que Ele tinha para nós. Então eu abro meu coração e eu convido vocês a abrirem o de vocês e a acolher com mansidão a palavra, porque a palavra é poderosa para salvar a nossa vida, para salvar a nossa alma, para salvar a nossa mente. Amém? Então, sobre o que a gente vai falar nessa noite? Sobre amor. O título dessa mensagem é O Caminho do Amor. Por que o caminho do amor? Porque o amor não é algo isolado, o amor não é um final, que um dia a gente vai chegar e vai amar, que um dia a gente vai fazer. O amor é um caminho. A gente vive uma vida, a gente caminha uma vida e o amor é todo esse caminho. Amém? Então, no grego, o amor, porque para o português o amor é tudo amor. Toda a palavra amor é uma só. Mas no grego, há vários tipos de amor e são traduzidos de maneira diferente. E o amor que a gente vai falar hoje, o tipo de amor sobre o qual nós vamos falar hoje, é o amor ágape. O amor do tipo de Deus. Amém? O amor do tipo de Deus, já vou adiantar que não é um sentimento. Ele não tem a ver com o que a gente sente, ele não tem a ver com o que a gente vê, ele não tem a ver com o que a gente ouve, o que os outros fazem para nós. O amor do tipo de Deus é uma posição. Ele é uma decisão de viver o amor. Amém? Não porque a gente sente, não porque a gente quer, mas porque a gente decidiu viver assim. Amém? O amor do tipo de Deus, o amor ágape, ele não é um amor que não é um amor si, sabe? Eu vou amar essa pessoa se ela me fizer alguma coisa. Eu amo se ele me servir. Eu amo se ele falar bem de mim. Eu amo se ele tiver algo para me oferecer. Eu amo se hoje eu tiver um bom dia. Eu amo se eu achar que eu fui com a cara dessa pessoa. E não, esse não é o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus é eu amo e ponto. Independente do que alguém possa fazer, eu decido amar. Amém? E eu quero que vocês abram já para a gente começar em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu vou ler os versos 43 ao 47. Falando sobre o amor de Deus que não espera nada em troca. Que ama seus inimigos, ama aqueles que concordam, ama aqueles que discordam, ama aqueles que amam e ama aqueles que não amam. Que não nos amam de volta. Esse é o amor tipo de Deus. A gente vai ler em Mateus 5, no versículo 43, vai dizer assim. Ouvistes que foi dito... Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, aqui é Jesus falando, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai, que estás no céu, porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Amém? Então, o que ele fala aqui? Quando Jesus fala dos publicanos, eles eram os cobradores de impostos da época. Então eles eram judeus, mas eles cobravam do próprio povo e repassavam dinheiro para Roma. Então os judeus tinham os publicanos como traidores. Eles não confiavam porque eles eram o povo deles e eles tiravam o dinheiro deles para dar para o governo de César, para o reinado de Roma também. E aí eles tinham eles como traidores. E Jesus vai dizer, se vocês forem capazes de amar só aqueles que vos amam, então vocês não são em nada diferentes deles. E para nós isso serve.
Se a gente é crente, a gente aceitou a Cristo, a gente decidiu viver uma vida como filho de Deus e a gente amar só os nossos amigos, só a nossa família, só aqueles que nos amam, que diferença a gente tem do mundo? Nenhuma, queridos, nenhuma. Porque o que nos faz ser diferentes é a capacidade de amar a todas as pessoas, independente do que a gente receber em troca. Amém? Então, o amor de Deus, ele é incondicional. Incondicional significa o quê? Que não tem uma condição, que não espera nada em troca. E aí, eu refletindo sobre isso, eu pensei em quantas vezes a gente se frustra com algumas pessoas. Ai, porque a gente fez algo tão bom e a pessoa devolveu com ingratidão. Ai, porque eu fui tão boa para essa pessoa e ela falou mal de mim. Ai, porque eu fui tão boa para essa pessoa, mas ele não me devolveu o mesmo. Ele foi ingrato, ele agiu de uma forma ruim e a gente se sente decepcionado. E eu pensei que quando a gente faz isso, a gente colocou sentimento. E a gente já falou que o amor do tipo de Deus não é sentimento, ele é ação. Então, quando a gente decide amar o amor do tipo de Deus, a gente evita a decepção. Porque a gente passa a amar o outro sem esperar nada em troca. A gente ama o nosso irmão, ama aqueles que nos fazem bem e os que não fazem, sem esperar uma retribuição. A gente ama por quem a gente é, e não porque os outros fazem algo para merecer. É um amor que não tem condição, que não tem merecimento. Amém? Eu quero que vocês abram agora em Mateus 22, perdão. Mateus capítulo 22. Todos acharam? Amém. Nós vamos ler então do verso 37 ao 40. Verso 37 então diz: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Agora eu quero que vocês vão para João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 34 e 35. Então, o que a gente leu agora em Mateus? Que Jesus fala que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, como a gente nos ama cada um, amar o seu próximo. Só que ele vai falar que disso dependem a lei e os profetas. O que é isso? Antiga aliança. Então, o padrão de ame o próximo como a ti mesmo é o padrão da antiga aliança. E agora a gente vai ler João capítulo 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Então, o que ele está falando aqui? Na antiga aliança, o nível era qual? Se ama e ama o teu irmão como tu ama a ti mesmo. Amém? Só que na nova aliança, Jesus diz: eu estou dando para vocês agora um novo mandamento. Eu não quero mais que vocês amem o seu irmão como vocês amam a si mesmo. Eu quero que vocês amem o seu irmão como eu amei vocês. Então, o padrão subiu. E subiu e não foi pouco. Porque, às vezes, não sei se é só comigo, tem dias que a gente não está se amando tanto assim, né? Às vezes a gente olha no espelho, não é o melhor dia. Que nem diz o nosso pastor, a gente acorda com uma cara de desviado. E a gente se olha e não gosta do que vê. Ou, às vezes, a gente erra e se culpa por ter errado. E se a gente, às vezes, se ama assim, às vezes a gente pode olhar para um irmão e projetar esse mesmo tipo de amor nele. Um amor que cobra. Um amor que muda conforme o dia que a gente acorda, conforme as coisas que aconteceram.
Se o irmão errou, mas errou de novo, mas ainda não cresceu nisso. E a gente projeta esse mesmo amor nas outras pessoas. Só que na nova aliança, Cristo diz, não é mais nosso direito olhar para as pessoas assim, amar as pessoas desse jeito. Porque Jesus não acorda num mau dia. Ele não acorda olhando para nós e, errou de novo? Não, queridos, a gente erra, a gente falha e o amor dele continua o mesmo. O amor dele não muda, não importa o que eu ou você façamos. O amor dele é sempre o mesmo. Amém? Isso é conforto para nós. É conforto por saber que às vezes a gente erra e Jesus não vai nos amar menos. Mas talvez outro acerte mais e Jesus também não vai amar mais. Ele ama porque ele é amor. E ele decidiu. A Bíblia vai dizer, no dicionário Vine, quando ele traz a tradução em grego, ele diz que Deus amou deliberadamente, sem nenhuma causa, sem nenhuma obrigação. Ele escolheu amar. Queridos, a palavra vai dizer que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós hoje não somos mais pecadores, nós somos justiça de Deus. Mas Deus amou a mim e amou a você quando a gente ainda não era. Amém? Aleluia! Ele nos amou quando a gente não tinha nada para oferecer. E não que o que a gente possa oferecer hoje vá pagar. Mas a gente estava numa condição mais difícil de amar. E ele nos amou. Então na nova aliança ele vai dizer, assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. E aí depois ele ainda vai dizer, porque nisso conhecerão que sois meus discípulos. Ele não diz, quando der o reteté e começar a orar em línguas, quando cair, quando der uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, quando tiver discernimento de espíritos. Ele não diz que as pessoas te conhecerão quando isso acontecer. Isso é bíblico, é bênção e precisa acontecer. Mas a gente mostra que é discípulo, que é filho, quando a gente ama como Cristo nos amou. Amém? Então, nessa noite eu quero nos inspirar. Porque eu, às vezes, já andei de uma maneira não de acordo com esse amor. Mas saber que Cristo nos perdoa e sempre tem uma nova oportunidade para a gente andar melhor, nos faz ser inspirados para continuar e para não desistir. Porque a gente sabe que pode conseguir, pode ser melhor. Amém? Eu quero que vocês abram agora em Romanos capítulo 5. E aí nós podemos pensar, né? Jesus amou assim porque era Jesus, né? Jesus, filho de Deus, um com Deus, ele amou assim por causa disso. Mas só que se Deus nos pede para fazer algo, é porque é possível. Amém? Então eu não consigo amar aquele irmão, consegue. Eu não consigo ir mais uma milha, consegue. É só questão da gente decidir se posicionar e amar de acordo com o que Deus está nos dizendo. De amar de acordo com como Jesus nos amou. É só questão de decidir ser assim. E a gente pode. Por que eu pedi para abrir em Romanos 5:5? A gente vai ler Romanos 5:5. E a palavra vai dizer: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Aleluia. Aleluia, porque Deus não nos pede algo que a gente não possa fazer. Porque Ele veio, Ele mandou o seu Filho, Cristo veio, morreu a nossa morte, morreu no nosso lugar, chegou ao maior nível de entrega por amor a nós. Ele nos mostrou como fazer. E Ele disse sim, é possível. O que a gente precisava? A gente precisava do Espírito dentro, desse amor do tipo de Deus dentro. E aí Jesus vai, deixa o Consolador, o Espírito Santo vem morar em nós e o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Amém? Aleluia. Então o que Deus está dizendo? Vocês não podiam, vocês realmente não podiam amar dessa maneira. Vocês podiam no máximo amar uns aos outros como amavam a si mesmos. Mas agora, porque eu derramei do meu amor, porque eu sou amor e derramei dele sobre os seus corações, agora vocês são sim capazes de amar como eu vos amei. Amém? E Gálatas
5, não precisa abrir se vocês não quiserem. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. E aí ele traz várias facetas, várias faces do fruto que é o amor. Ele vai lá dizer, mas o fruto do Espírito é o amor. E depois ele vem o gozo, longanimidade, domínio próprio, temperança. Mas o fruto é o amor, porque se a gente tiver amor, todos esses outros a gente vai ter também. E aí, então, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações ou ele é um fruto? O amor de Deus foi derramado dentro dos nossos corações, pelo Espírito Santo. E a partir daí, a gente tem a oportunidade de frutificar, fazendo o amor que está dentro sair. Amém? Então aqui, Deus derrama do amor dele, vem de fora para dentro. E quando a gente produz fruto de um espírito recriado, a gente bota de dentro para fora. Amém? Então o amor do tipo de Deus foi derramado no meu e no seu coração. E quando a gente decide amar os outros, a gente está frutificando no fruto do Espírito. A gente está demonstrando para as pessoas que sim, a gente tem um espírito recriado. Amém? Então o Thiago Garcia, que é um mestre do nosso ministério, ele fala que o amor de Deus está de dentro para fora, está de fora para dentro, que a gente está totalmente envolvido no amor de Deus. E eu gostei muito, porque de fato a gente não tem desculpa para não amar. Porque tudo aquilo de que a gente precisa está disponível. Jesus mostrou como faz, o amor foi derramado, o fruto foi dado, agora é só frutificar, é só amar. Amém? Oh, glória! Aí eu anotei que o Espírito Santo dentro de nós é a certeza de que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Amém? Então não nos falta amor. A gente não ora para Deus, Deus me dá mais amor. A gente não jejua para ter mais amor. A gente não vai no monte para ter mais amor. A gente já recebeu derramado o amor de Deus. Então a gente não precisa orar, Senhor, me dá mais amor. Eu preciso de amor porque essa pessoa está exigindo demais. Não, a gente tem todo o amor que a gente precisa. Amém? Então agora a gente falou que o amor é um caminho, né? Então um caminho é feito de passos. E embora dentro do amor, o amor seja muito mais do que isso, nós vamos falar sobre alguns passos, algumas maneiras de demonstrar e de viver o amor do tipo de Deus. Amém? Porque, queridos, a gente poderia falar sobre amar a Deus. E de fato a gente precisa, e é o primeiro do que a gente deve fazer, amar o Senhor. E a gente só pode amar porque Ele nos amou primeiro. Amém? Mas Deus decidiu ser amado no outro. Ele decidiu ser amado no teu irmão. Então, quando tu faz algo pro teu irmão e decide que tu vai amar, e decide que tu vai andar uma milha a mais, tá amando ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que se a gente não for capaz de amar o nosso irmão que a gente vê, então a gente não pode amar Deus que a gente não vê. Queridos, isso é muito sério. Porque se a gente disser, eu não posso amar aquele irmão, eu não consigo. Então a gente está dizendo que não pode amar Deus. E a gente pode. É só a gente decidir. Porque tudo que a gente precisa, Ele já deu. Amém? Então, o primeiro desses pontos, nós poderíamos falar vários outros, mas o primeiro que a gente vai falar é honra e preferência. Uma das formas de demonstrar amor é com honra e preferência. Eu quero que vocês abram, por favor, em Romanos 12. Romanos 12, no versículo 10, a palavra vai dizer: amai-vos cordialmente uns com os outros com amor fraternal. Na tradução original, amor ágape, tá? Amor do tipo de Deus. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Então, o amor, ele honra. O amor considera as necessidades do outro. O amor dá preferência. A gente pode falar de honra com os nossos pastores, com a liderança, e a gente precisa fazer isso porque a gente colhe bênçãos de Deus sendo honrosos, honrando os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos governantes. Mas não é porque o nosso irmão não é nosso líder que ele não merece honra. Ele merece ser honrado, os nossos irmãos merecem ser honrados. Nós devemos ter honra e preferência uns com os outros. Amém?
E aí o dicionário eu achei muito, muito interessante, porque ele vai dizer, o grego, essa palavra honrar nesse versículo específico, não sei pronunciar, tá? Mas eu imagino que seja time. É time, tá escrito assim, se pronuncia não sei. Mas enfim, e ele vai falar, significa na origem. O que significa isso? A vantagem a ser dada pelos crentes uns aos outros, em vez de reivindicarem para si mesmos. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Ela está dizendo que dar preferência o lugar podia ser meu, a vez podia ser minha, dessa vez podia ser eu e eu. Mas eu decido que seja o outro, que seja o outro, que seja o outro. Amém? Eu decido dar o meu lugar para o outro. Eu decido que se eu puder ficar com algo ou puder dar, eu decido dar. Eu decido deixar o outro ir primeiro. Eu decido dar a preferência. Esse é o amor do tipo de Deus. Queridos, esse é o tipo de honra e de preferência que o amor do tipo de Deus tem. Amém? Outro passo que nós vamos falar agora, que também demonstra o amor do tipo de Deus, é no serviço. Amém? Abram em Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, no verso 13. A palavra vai dizer, obrigada, irmão. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros com amor. Amém? Então a gente foi comprado e a gente foi liberto, foi nos dada a liberdade. Liberdade para fazer o quê? Para servir uns aos outros em amor. Amém? Quero que vocês abram também, vou pedir para abrir, em 1 Pedro 4,10. Pedro 4,10 vai dizer: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Cristo. Amém? Então, o que é o serviço? Por que ele é uma forma de amor? Porque é quando a gente decide renunciar a fazer as coisas só para nós, para fazer as coisas pelo outro. Amém? Aqui vai dizer em 1 Pedro que nós somos administradores. O que significa que o que a gente tem não é nosso e também não é para nós. O que nós temos é de Deus para o outro. Então, queridos, aquilo que você sabe fazer, aquilo que eu sei fazer, não é para nós, é para o outro, é para o serviço. Aqui na igreja tem muito ministério. Tem igreja de crianças, tem diaconia, tem a transmissão, tem louvor, tem projeção, tem mídia, tem a mesa de som, tem evangelismo. Tem muito ministério, tem livraria, glória a Deus, tem consolidação, amém? Então não falta um lugar para servir, amém? Sirvam, não esperem, cantina, glória a Deus. Se você tem algo e você tem para compartilhar, que você saiba fazer, ai, mas eu não sei fazer nada, sabe? Se não souber, escolha um lugar e aprenda, amém? Mas sirva porque quando a gente serve, a gente cresce. Quando a gente serve, a gente demonstra que decidiu amar mais a Deus e as pessoas do que as nossas próprias vidas. Amém? Porque a gente decide chegar aqui mais cedo. Queridos, o louvor sempre chega antes. A diaconia chega antes, recolhe lixo do banheiro, limpa tudo. A transmissão já começa botando o assunto e postando antes. Agora o projeto social. Quanta criança está vindo, gente? Quanta criança! E eles não ficam aqui soltos, não tem ninguém.
Tem gente que decidiu deixar o tempo para servir essas pessoas. Porque ia receber alguma coisa em troca? Não, porque decidiu amar. E quando eu decido amar, eu sirvo. Amém? Então se encaixe, sirva, escolha um lugar. Isso ajuda também a gente a descobrir para aquilo que o Senhor nos chamou. Eu não sei para o que Deus me chamou. Uma maneira de descobrir é servindo. Amém? E é conhecendo os irmãos, é trabalhando com os irmãos, é estando juntos. É assim que a gente cresce, é servindo uns aos outros. Nós servimos, o louvor nos serve. O dom, eles têm o dom, mas quem recebe do dom somos nós. E a diaconia serve, o louvor serve, quem vai ministrar aqui bota água, a gente serve com a palavra, a gente troca serviço e uns servem aos outros. Amém? E é por isso que a igreja cresce, é por isso que a igreja pode ser igreja. Amém? Aí vai dizer, um irmão pode dizer, não aqui, né? Mas alguém pode dizer, mas Deus não falou comigo. Falou. Falou ali em 1 Pedro 4,10. Sejam bons despenseiros da multiforme graça. O que significa? Deus, dei para vocês um dom. E eu dei esse dom para vocês servirem aos outros. Sirvam. Amém? Amem. E como vocês demonstram amor também? Servindo. Amém? Então, mais um passo, né? Honra, preferência, serviço. E agora a gente vai ver sobre obediência. Amém? Não vou pedir para vocês abrirem, mas João 14:15 vai dizer: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amém? Então o que Deus está dizendo, eu sei se vocês me amam ou não, quando vocês me obedecem. Eu não posso dizer, eu amo a Deus, mas obedecer não. Eu amo a Deus, mas eu não obedeço. Não, o Senhor sabe que nós o amamos quando nós obedecemos. Amém? O amor do tipo de Deus é obediente. E algo em específico que Deus falou comigo, eu compartilhei com algumas pessoas, que Deus me falou que obediência não é seletiva. Eu não posso escolher ser obediente em alguma área, mas na outra eu desobedeço. Porque ou eu sou obediente, ou eu não obedeço. A gente não pode decidir obedecer só no que é confortável, só naquilo que fica bom para nós. A obediência é demonstrada quando eu não gostaria de fazer, mas eu decido fazer por obediência e faço com uma boa disposição de coração. Eu estou indo e estou obedecendo de coração. Amém? Porque Cristo era o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1 vai falar isso. Ele estava lá, com toda a glória. Não precisava descer na terra. Ele não precisava morrer por mim, não precisava, porque Deus de fato não precisa de nada. Mas Ele escolheu vir. E Jesus veio e Ele só não morreu por nós. Ele viveu uma vida toda por nós. Amém? E quando Ele estava indo para ser crucificado, Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então o que Jesus disse? Que Ele estava disposto a servir. E era de coração. Não porque o desejo da carne dele fosse ser crucificado e derramar cada gota de sangue. Porque foi cada gota, queridos. Não foi um pouco. Ele derramou até o fim do seu sangue por nós. Não é algo que a carne dele queria, mas foi algo em que ele ficou feliz de fazer. Porque ele viu o fruto do trabalho e se alegrou. Amém? Então ele decidiu obedecer, e obedecer com uma disposição de coração. Não obedeça dizendo: meu Deus, eu vou ir, né, porque sou obrigado. Não, eu vou ir, porque mesmo que isso me tire da zona de conforto, eu entendi que obedecer é o melhor caminho. Eu entendi que eu mostro que amo ao Senhor quando eu obedeço. Amém? E uma frase que a gente sempre ouve, eu não vou saber quem foi a primeira pessoa que disse isso, mas eu já ouvi muitas vezes aqui na igreja também, que lugar de obediência é lugar de segurança. Lugar de obediência é lugar de segurança. Quando nós decidimos obedecer, a gente está seguro, sabendo que a gente decidiu fazer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que um homem, se estiver hierarquicamente maior do que nós, decidir, se o nosso pastor pedir algo e nós obedecermos, a gente tem a segurança de estar fazendo a coisa certa. Amém? Nós estamos seguros na obediência.
Amém? E outro ponto é generosidade. Podem abrir em João 3,16, bem famoso, acho que a maioria vai saber já. João, capítulo 3. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Aleluia. Então aqui a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Então ele amou o mundo e porque ele amou, ele deu. Deus foi generoso com nós. Ele foi generoso porque ele deu o melhor que ele tinha. Não tinha nada, não tinha um preço a ser pago maior. O maior preço foi Jesus, foi o sangue de Jesus. Era o melhor que o Senhor tinha e ele deu. Porque o amor é generoso. Porque o amor dá. Amém? Então seja generoso, que eu seja generosa, que vocês sejam generosos, que nós sejamos generosos. Com quem? Com o Senhor, nos nossos dízimos, sim, nas nossas ofertas, sim, porque a gente não tem problema em falar de dinheiro. O Senhor é Deus da nossa vida e é Deus do nosso dinheiro. Amém? Mas seja generoso com o seu irmão. Sejamos generosos uns com os outros. Se a gente tem algo para ofertar, se nosso irmão precisa de alguma coisa, que sejamos nós. Que se a gente vê a necessidade de alguém, que a gente não finja que não viu. Ah, eu vi que o irmão está precisando, mas amém, o pastor que vá. Queridos, que a gente seja a mão estendida e que a gente tenha uma oferta, tenha uma palavra, tenha um tempo. Que a gente seja generoso com os nossos irmãos. E generosidade não é dar do que sobra, dar daquilo que eu não quero mais. Generosidade é dar do melhor que a gente tem para o nosso irmão, porque a gente considera ele tão importante ao ponto de dar para ele algo que a gente não ficaria para nós, mas decide não ficar para dar para ele. Amém? Por exemplo, se a Maeli e o Leandro, né, eles são líderes da ação social, pedem alimentos, para trazer alimentos. Azeite é bênção, e principalmente agora é bênção. Farinha, polenta é bênção. Mas, querido, tem uma criança, traz um danoninho, traz um todinho, sabe? Traz uma fruta, traz uma carne. Essa semana, Geuci fez lanche, se ofereceu para fazer lanche para as crianças. Queridos, ela não trouxe qualquer lanche. Ela fez o melhor que ela podia. Ela mandou a foto no grupo, o cachorro quente, a salada de fruta, tudo excelente, era o melhor que ela tinha. E tantos outros aqui, eu sei que a gente faz isso e a gente está aqui para crescer. Se não é remédio, a palavra é vacina, para que a gente sempre faça, né? Façam. Quando a Adri pedir, tragam roupas para o bazar, irmãs. Tragam roupas boas, irmãs. Né? Amém? Que a gente traga roupas boas. Que a gente traga para o outro aquilo que a gente gostaria de ganhar, aquilo que a gente gostaria de receber. A gente não gostaria de receber o que sobra, o que ninguém quer mais. A gente gostaria de receber algo bom, porque a gente se sente amado quando recebe algo assim. E é por isso que quando a gente vai dar é da mesma maneira. Amém? Então, os 4 principais passos que eu gostaria de falar e de nos inspirar nessa noite eram esses. A gente poderia falar de perdão, de considerar o outro, de ter bons olhos com os nossos irmãos. Mas hoje Deus me trouxe isso, para a gente dar preferência e honrar sobre o serviço, a obediência e a generosidade. Vivendo dessa maneira, a gente vai mostrar para o Senhor e para o mundo o amor do tipo de Deus. Amém? Porque é isso que o mundo quer ver, queridos. O mundo não quer ver boas pessoas pregando, porque talvez eles nem venham aqui. O mundo não quer ver quantas coisas a gente pode saber da Bíblia, quantas coisas a gente pode estudar. Ele quer saber o quanto da Bíblia a gente pode viver, o quanto de amor a gente pode passar, o quanto a gente é capaz de negar a nós mesmos por amor ao outro. Amém? Então eu preciso melhorar. E eu convido vocês a pensarem se tem algo que precisa melhorar. Vocês e o Senhor, se tem algo que a gente pode se desafiar, que a gente faça. Que a gente alcance as pessoas com o amor do tipo de Deus. E que as pessoas vejam que nós somos crentes, que nós somos filhos, porque nós amamos. Amém?
E para a gente trazer um equilíbrio, duas coisas que o amor não é. O amor não é conivente. Ele não finge que não viu o erro. O amor não é cego. O amor corrige se for preciso. Em amor e com amor. Mas ele corrige. E é uma forma de amar. Porque eu posso ter um relacionamento muito bom com alguém e eu chegar e precisar corrigir e isso estremecer o relacionamento. Porque a pessoa pode ficar, né? Às vezes a gente não gosta de ser corrigido numa primeira hora, né? A gente fica meio assim. Só que eu decido que o meu comodismo, que o meu bom relacionamento, que a maneira com que o outro me vê como uma pessoa muito legal, porque ela não me corrige, e tá bom pra mim. Só que eu decido que melhor do que a minha imagem é que essa pessoa cresça. Amém? Então eu decido corrigir em amor, com amor, porque eu quero que ela melhore e cresça. Amém? Então o amor não passa a mão. Se tiver alguém na tua vida que fala para ti, irmão, tu tá errado, com amor, acolha, porque isso é amor. Amém? Porque se a pessoa se importasse mais com você se darem bem do que com o teu crescimento, ela diria, não, é isso aí mesmo, não tem importância, continua. E no futuro, todo erro que a gente decide carregar, no futuro ou a gente não aguenta mais, ou a gente tropeça nele. Alguém que te ama vai te corrigir. Amém? E se você ama alguém que precisa ser corrigido, faça isso com amor. Não precisa ser só o pastor que vai corrigir. Não precisa ver o teu irmão errando e, o pastor dele que corrija. Eu não sou líder dele, a gente é só amigos. A gente tem que ter uma boa relação. Eu tenho que parecer legal. Se o teu irmão está errando e ele está indo num caminho errado e você está vendo, corrige. Porque corrigir é amar. Amém? O amor não é cego. Isso é só no filme, porque na realidade ele não é. Amém? E o amor não é seletivo. O nosso sentimento pelas pessoas, eu posso ter mais carinho por algumas pessoas, eu posso me identificar mais com algumas pessoas, e tudo bem, tá tudo certo. Nem todo mundo vai ir na tua casa, nem todo mundo vai passear contigo. Esse sentimento a gente não precisa ter por todos. Agora, o amor do tipo de Deus, ele é para todos e por todos. Amém? O amor não é cego e não é seletivo. Ele é para todos, independentemente do que cada um faça, do que cada um tem a oferecer. Esse é o amor do tipo de Deus. Amém? E se a banda puder subir. Obrigada. Eu queria que vocês abrissem para finalizar em 1 Coríntios, capítulo 13. Essa é uma passagem bem conhecida que fala sobre amor, né? Na minha Bíblia, na versão Almeida, chama a suprema excelência do amor. E a gente vai ler então, todos abriram? A gente vai ler a partir, 1 Coríntios 13, nós vamos ler a partir do verso 1, do 1 ao 8. A Bíblia vai falar: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se eu pudesse falar em qualquer idioma dos homens e dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa, ou o prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu desse aos pobres tudo o que eu tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, não teria valor nenhum. O amor é paciente, o amor é bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor
tudo sofre, tudo crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Amém? Então eu queria que vocês se colocassem de pé. E o que eu tinha para compartilhar nessa noite era isso para nós como igreja, para que a gente continue acertando naquilo que a gente já está fazendo e que a gente possa melhorar naquilo que ainda falta. Que a gente possa andar aquela milha a mais, fazer aquele além, ir mais um pouco. Que a gente possa amar as pessoas. Que a gente costuma dizer que cada um só dá aquilo que tem. Eu tenho amor, você tem amor, porque Deus derramou nos nossos corações. Então dê aquilo que você tem, que o que você tem é amor. Amém? O amor, amar, é uma escolha. E que a gente escolha amar. Porque a gente vai constranger as pessoas com amor. Não com discussão, não com teologia. A gente vai constranger as pessoas quando a gente for capaz de amá-las, independente do que elas podem nos oferecer. Então eu queria que vocês fechassem os olhos, que pensassem se tem algo que poderia melhorar, se tem algum irmão com quem eu poderia andar mais em amor, se tem algo que eu poderia dar para alguém, se tem uma palavra que eu poderia dar para alguém, se tem algo que eu poderia fazer. Que a gente pense nisso nessa noite e decida dar um passo. Decida dizer que nós cremos que a palavra é real, que o amor do tipo de Deus que fala em Romanos 5 foi derramado no nosso coração e que a gente é completamente capaz de viver. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor derramou do teu amor sobre o nosso coração, Deus. Nós te agradecemos porque nós não podíamos, mas o Senhor nos fez capaz, Deus. Nós te agradecemos porque em ti nós somos capazes de amar. E nós te agradecemos sobre todas as coisas, Deus, pelo teu sacrifício. Pelo sacrifício de Jesus, que veio como servo e nos amou até a última consequência. Obrigada, Jesus, porque o Senhor entregou até a última gota do teu sangue para mostrar para os teus filhos como é que se ama, como é que se anda em amor. Nós te agradecemos, nós engrandecemos o teu nome, Pai, porque não há outro Deus senão o Senhor. Não há outro Deus que nos faça vir até aqui. Não há outro Deus que nos faça amar as pessoas que não nos amam, se não for o Senhor, se não for para o Senhor. Deus, e nós sabemos que logo o Senhor virá, logo Jesus virá nos encontrar nas nuvens. Nós o encontraremos e o Senhor olhará para nós e saberá que nós não ficamos devendo em amor, Deus. Todas as coisas vão passar, mas o teu amor dura para sempre, Deus. O amor do tipo de Deus dura para sempre, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra, que é o guia soberano das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu queria perguntar se nessa noite tem alguém aqui que nunca fez essa oração, ou se um dia fez, se saiu dos caminhos e gostaria de aceitar Jesus, de confessar Jesus como Senhor e Salvador, de reconhecer, de receber esse amor que Ele tem por nós, o amor derramado. Se tem alguém aqui nessa noite, eu não vou pedir para vir à frente, mas se tiver alguém aqui nessa noite que queira fazer isso, que queira dizer sim, Jesus, eu recebo o teu amor, eu reconheço o Senhor, eu quero viver uma vida contigo. Se tem alguém aqui nessa noite, levanta uma de suas mãos. Amém? Se tiver alguém que quiser fazer essa oração, todos cristãos, todos crentes? Então, se somos todos cristãos, todos nós temos o amor do tipo de Deus e todos nós podemos amar. Amém? Então, espero que vocês tenham sido inspirados a crescer, a melhorar, a fazer mais, porque eu fui. Amém?